Olá a todos, sou Renato Cassol, sou médico infectologista. Hoje eu vou falar um pouco para você sobre a história natural do vírus do HIV. Bom, o HIV, uma vez que entra, digamos assim, é contaminado o paciente, ele causa uma infecção aguda. Essa infecção aguda, ela pode ou não causar alguns sintomas, né? Os principais sintomas que ela causa, então, são gânglios, né, palpáveis no pescoço, enfim, axila e outros lugares. Pode causar simulando uma amidalite aguda. Essa amidalite aguda, ela não responde aos antimicrobianos e tudo mais, né? Febre é um sintoma comum também, mas é importante lembrar que ele pode também ser completamente assintomático, certo? Ele, por ser possivelmente assintomático, não causar nenhum sintoma nessa infecção aguda, faz com que muitas pessoas acabem se contaminando pelo vírus e não sabem o seu estado sorológico. Por isso que a Organização Mundial de Saúde, enfim, e o FDA americano, eles querem testar toda a população, ou testar o maior número possível da população, porque o primeiro passo para o combate do vírus é saber a sua sorologia. Depois desse momento inicial, onde pode acontecer sintomas simulando uma amidalite, que é aquela famosa dor de garganta, o vírus ele muitas vezes fica assintomático, ou seja, sem causar nenhum sintomas por um longo período de tempo. Importante lembrar que nessa infecção aguda, a carga viral, ou seja, o número de cópias do vírus na corrente sanguínea ou no organismo do paciente, ela é muito alta, né? E o CD4, que é uma das principais defesas onde o vírus acaba por depletar, acaba por atuar, ela ainda é normal. Então, existe um aumento na infecção aguda da carga viral. O CD4 ele pode dar uma declinada, às vezes até acentuada, e enfim, quanto mais acentuada, pior o prognóstico do paciente, mais rápido ele evolui para a doença pelo vírus. E depois que o CD4 tem essa queda importante, ele acaba por retornar. Ele retorna ao seu padrão quase que normal, e a carga viral ela é atacada pelo organismo da pessoa, digamos assim, e a carga viral acaba por declinar. Isso aí acontece nas primeiras semanas depois do contágio, até alguns poucos meses. Depois disso, o paciente ele acaba se tornando aquele portador assintomático do vírus do HIV, onde existe sempre uma carga viral detectável, mais alta ou mais baixa, mas não muito alta e também não muito baixa, e um CD4 beirando a normalidade, ou seja, em torno de acima de 350, 500, até 1.000 e poucos, dependendo da genética e de cada um. Essa fase assintomática, que é a fase onde o paciente tem as sorologias todas positivas, ou seja, ele é positivo, o anti-HIV já dá positivo, e a carga viral baixa, ele é um paciente que ele é possivelmente transmissor do vírus, em caso de contato sexual desprotegido, ou enfim, compartilhamento de agulhas, ele não pode doar sangue, por exemplo, de jeito nenhum. Então, essa fase assintomática, onde o paciente não sente nada, ela é de longa duração. O que a literatura mundial fala é em torno até 10 anos, ou em torno de 10 anos de fase assintomática pelo vírus, sem causar nenhum problema maior de saúde, né? E sem causar sintomas nenhum. Aqui no Brasil, na nossa experiência, nos nossos estudos, a gente vê que essa fase assintomática pelo vírus do HIV ela é menor do que na literatura média mundial. É claro que a gente está falando sempre de HIV-1, né? Ela é uma fase que está durando aí aqui no Brasil, no sul do Brasil, em torno de 6 anos, sem causar nenhuma doença importante já causada pelo vírus. Tudo isso que eu falei até agora, essa fase do pico, da prima infecção pelo vírus do HIV, podendo ser sintomática ou podendo ser assintomática, o paciente ele tem as suas sorologias, carga viral positiva, mas ele não é doente, ele não tem propriamente AIDS, ele é soro positivo, ele é portador assintomático pelo vírus do HIV. Se nada for feito para interromper esse processo, a doença segue evoluindo. Para alguns pacientes mais rápido, para outros mais lentos.
mas todos eles, ou quase todos eles, chegarão ao ponto em que a carga viral, lembra que foi alta lá no contágio, depois ficou baixinha durante anos e anos e anos e anos, ela volta paulatinamente a subir e isso vai desgastando o sistema de defesas do organismo do paciente, o que a gente dosa principalmente CD4 e CD8. O CD4 e CD8 ele tende a cair, a carga viral tende a aumentar, chegando até milhões de cópias por ml de sangue. E quando esse CD4 começa a cair cada vez mais, o paciente começa a não ter mais as defesas contra as doenças oportunísticas. As doenças oportunísticas são aquelas doenças que são causadas pela depleção, pela diminuição das defesas, né, entre aspas, da imunidade do paciente, providas da atuação do vírus do HIV. Em outras palavras, o vírus do HIV, ele diminui as defesas do paciente a ponto de que elas não consigam mais proteger o paciente de outras doenças. Doenças aí, características do vírus do HIV, doenças fúngicas, pneumocistose causada pelo Pneumocystis jirovecii, doenças causadas pelo herpes 8, sarcoma de Kaposi, doenças causadas por toxoplasmose, doenças de pele, dermatites que não melhoram, enfim, são diversas doenças características e provindas dessa queda da imunidade. Isso a gente viu muito lá no início da epidemia pelo vírus do HIV. E isso se vê muito pouco hoje em dia, porque o acesso à sorologia e as sorologias hoje para o vírus do HIV, elas são muito boas, elas são muito precisas, são muito acuradas, elas detectam precocemente. E o paciente tem todas as chances, sabendo do seu estado sorológico, de iniciar o tratamento o quanto antes para o vírus e interromper esse processo que eu falei para vocês, que é um processo quase que inevitável de depleção, de diminuição das defesas do organismo e causando doenças por outros agentes etiológicos. Então, se é para ficar alguma coisa assim sobre essa breve história natural do vírus do HIV, e é bem breve mesmo, não quero me alongar muito mais, é que o vírus, uma vez contaminado, ele tende a depletar, a diminuir as doenças, as defesas do paciente. Isso é um processo quase que inevitável do ponto de vista de história natural, mas amplamente evitável com a terapia antirretroviral, que interrompe a replicação viral de forma quase que completa no organismo. O paciente, no momento que inicia os antirretrovirais, ele já, há poucos meses depois, começa a se sentir melhor. A terapêutica hoje em dia ela é muito boa, ela é muito potente. O Brasil tem fármacos equivalentes aos fármacos de melhor qualidade nos Estados Unidos e na Europa. E essa terapêutica garante com que o vírus não tenha a oportunidade de depletar e diminuir as defesas do paciente e aos poucos o CD4, que é uma das principais defesas que nós dosamos, voltam a subir nos seus parâmetros normais. É importante dizer isso, que isso depende muito de cada paciente, né? Tem pacientes que sobem mais rápido o CD4, tem pacientes que é um pouco mais lento. Nós temos pouco controle sobre o CD4 em si, nós temos mais controle sobre a carga viral. O nosso objetivo é carga viral zero em poucos meses. A carga viral zero livra o caminho para que o seu próprio organismo, o organismo do paciente, consiga produzir cada vez mais CD4 e ele volte aos seus parâmetros normais, preferencialmente acima de 500, que é o que todo mundo deseja, seria um CD4 normal. Isso a gente sabe também que isso pode não acontecer com todos os pacientes. Infelizmente, tem pacientes que chegam no consultório com CD4 tão baixo que a subida dele pode levar literalmente anos ou décadas e às vezes não chega aos níveis aqueles esperados, acima de 500 e tudo mais. Não existe drogas para a gente elevar o CD4, existem drogas para a gente suprimir o vírus. O vírus suprimido, o CD4 tem por ele mesmo a chance de aumentar e voltar ao seu padrão normal. O fato de alguns pacientes não conseguirem que o CD4 suba aos seus parâmetros normais faz com que
tenhamos que fazer algumas profilaxias para algumas doenças fúngicas, principalmente. Mas o que a gente vê na prática clínica é que, de certa forma, o coquetel protege esses pacientes de doenças oportunísticas. Então, mesmo que não se atinja o CD4 esperado, a carga viral zero é sempre almejada e o paciente fica protegido, mesmo aqueles que não têm o CD4 tão elevado assim. Aqueles pacientes que não têm esse CD4 tão elevado são geralmente pacientes que descobriram o seu estado sorológico, descobriram a doença pelo HIV muito tardiamente. Então, a principal dica que se pode fazer e que pode dar é, se você tem dúvidas sobre o seu status sorológico, que faça o teste o quanto antes, porque quanto antes iniciar o tratamento, mais fácil o tratamento é e melhores são os resultados desse tratamento. Vou ficar aberto aqui a perguntas, eu até tento responder algumas, mas eu sei que é difícil. Eu já vou adiantar aqui que a principal pergunta é quando que eu posso garantir que o estado sorológico é negativo ou é positivo? Bom, eu já tenho um vídeo sobre isso falando previamente, você pode acompanhar, que é sobre o teste sorológico do HIV. Assistam lá que vale a pena, então o vídeo está bem legal. Eu ainda vou complementar com mais alguns vídeos explicando como é que se faz o diagnóstico do vírus do HIV. Muito obrigado e um abraço a todos.